Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola, nosso São Paulo Futebol Clube, nosso tricolor do Morumbi, que inclusive não para, vocês acompanham aqui. Inclusive, gente, já vão deixando nos comentários a frase que vocês mais gostam, SPFC, o maior clube do mundo, já vão comentando aí. E galera, antes da gente começar, isso é muito rápido, vão no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo pra vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no maior clube do mundo. Lembrando, galera, que se inscrever é de graça, não custa nada. Então vai se inscrevendo aí, que é de graça. E, gente, deixa o like também é de graça, também não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho do dia a dia, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com essa moral? É de graça, galera. Se inscrever e deixa like, é de graça. E, galera, vamos pro vídeo. Quem não comentou, vai comentando enquanto vai assistindo. Qual frase mesmo, Didico? A frase que vocês mais gostam. Tá aqui, ó, Trimundial, SPFC, o maior clube do mundo. Galera, Muricy, pra gente começar aqui, né, o Muricy Ramalho falou bastante do Rames, coisas que, de novo, né, a gente fala, mas meu Deus, essa novela não acaba, o que todo dia não, né, mas toda semana, todo mês tem um episódio novo, tem uma fala diferente, tem um acontecimento diferente, ou não é um acontecimento, né, mas um posicionamento diferente e muita falta de transparência da gestão, né, Casares, da diretoria em relação à situação do Rames Rodrigues. Tenho elogiado muito ultimamente a diretoria do São Paulo, principalmente com... Vocês só te digo, mas é obrigação. Tem muita coisa que é obrigação da diretoria fazer, mas tem que comparar com as diretorias patéticas recentes que nós tivemos, e essa sai muito na frente. Em questão de marketing, em questão de várias coisas, os patrocínios, os novos negócios que fecharam, as contratações, gestão, contratação de jogador e de técnico, então tem que ser falado. A diretoria atual tem que ser elogiada, sim, por várias coisas que vem fazendo. Tem que ser criticada sempre, mas tem que ser elogiada também. E em relação ao Rames, pra mim tem que ser criticada, não por trazer o Rames. Trouxe o Rames de forma muito competente, só que assim, falta transparência com ele aqui dentro. Pra mim falta outro tipo de coisa, pra mim falta outro tipo de atitude, de ação com a gestão do Rames do São Paulo, né? Poderia ter feito outras coisas, poderia ter se posicionado diferente em vários momentos. Aí, o Muricy chegou e falou que o Rames fez um apelo, um desabafo pra ele. Falou, e aí, Muricy, o Rames chegou mesmo, de forma informal, na amizade. E aí, Muricy, como é que é? Por que eu não tô jogando? Eu sou um jogador raiz. Isso quem falou foi o Muricy, com mais ou menos essas palavras. E aí, Muricy, eu sou um jogador raiz. Eu sou jogador raiz, eu quero jogar, parará e parará. E o Muricy falou, eu sei, Rames, eu sei e tal. O Muricy deu uma conversa aparentemente muito legal com o Rames. Ele falou, o Rames ele é esperto, ele é um cara inteligente. Ele é uma... A gente sabe que o Rames ele é uma super estrela, né? E o Muricy fala, ele é interessado, ele é inteligente. Eu falei, então, mas é o seguinte. Aí o Muricy enaltece os treinos do Rames, fala, inclusive, outro dia mesmo, recente, Rames treinou muito bem. Então não era pro cara, não é tipo aquele negócio de quem treina bem joga, não é bem por aí. Então a gente já vê um problema já das comissões técnicas que passaram, não tô nem falando só do Zubeldia agora não, das comissões técnicas que passaram com essa história de quem treinou bem joga, tá? Independente se estão falando ou não. Aí ele falou que o Rames treinou muito bem, e na conversa dele com o Rames, Muricy, eu sou jogador raiz. O Muricy falou, mas são escolhas. Ele falou, e o Muricy, ele dá meio que uma alfinetada, ele falou, eu não sou técnico de São Paulo. E ele deu a entender que se ele fosse técnico, o Rames não jogaria. Desculpa, o Rames jogaria. Ele falou, eu não sou técnico. Eu não sou técnico de São Paulo, são as escolhas do técnico e tal. E ele meio que se compadecendo, meio que dando consolando o Rames porque ele não jogava em relação a algumas convicções dos técnicos, né, como esse futebol moderno, esse monte de coisa estranha que a gente escuta, que às vezes não faz tanto sentido assim. E aí o Muricy chega e abre e foi falar com o Dorival. O Dorival desses últimos, né, do Zubeldia, do Carpini e o Dorival a gente meio que sabe que é meio que um amigo pessoal do Muricy, né? Eles têm uma relação muito aberta de falar qualquer coisa, né? Aí o Muricy chegou e disse que falou pro Dorival, mais ou menos assim, ô Dorival, vê aí, tenta o Rames, não sei o que e tal, em uma
conversa de que eu sei que o Rames ele não vai ser tão intenso. Ele não vai ser tão intenso, mas o cara tem muita qualidade e tal. Muricy tentou, tipo, conversar com o Dorival em relação à situação do Rames Rodrigues pra rever. E em um determinado momento o Dorival colocou, não dá pra saber se é do Muricy ou não, independente. O Dorival ele é competente o suficiente pra saber. Eu acho que o Zubeldia também. É que tem muita coisa externa e que é estranha demais. Eu vou continuar o vídeo aqui pra vocês, só que tem uma coisa que eu quero que quem quiser, óbvio, comente. Alguém vê um estilo de futebol completamente diferente da seleção da Colômbia? Alguém vê uma assinatura lá e fala: nossa, a Colômbia tem um estilo específico diferente de todos os outros times do mundo. Não tô falando só de seleção, não. Porque as seleções ou os clubes. A Colômbia tem um estilo diferentaço de futebol, um futebol único. Não, né? É claro que não. É claro que não. A Colômbia tem um futebol relativamente parecido com vários clubes e com várias seleções. A gente vê futebol diferente num Fluminense, num Manchester City do Guardiola, um Atlético de Madrid do Simeone com muita retranca. Aí a gente vê assinatura e identidade. Colômbia, que futebol tanto diferente é esse que eles adaptam pro Rames Rodrigues jogar, que não pode jogar em nenhum outro clube? Isso não tem o menor sentido. Isso não faz o menor cabimento. Porque assim, a Colômbia com o Rames acabaram de ganhar da seleção da Espanha com uma atuação muito interessante do Rames Rodrigues. Há quem diga que ele foi o principal. E a Espanha tem um time, uma cultura completamente intensa de futebol. Então que papo é esse? E eu não tô falando isso pegando fatos isolados, uma coisinha aqui e ali, porque isso não tem o menor cabimento. Você não precisa montar o time única e exclusivamente pro Rames Rodrigues. Quer saber por quê? Vocês sabem por quê? Porque nós acabamos de ver o Fluminense, pra mim, com um técnico bem duvidoso, um técnico que eu particularmente odeio o sistema de jogo, o tipo de jogo eu acho fraquíssimo, que é o Fernando Diniz, e o Fluminense acabou de ganhar uma Libertadores com o Ganso jogando. O Ganso é intenso. O Ganso ele é mais ou menos a mesma pegada do futebol do Rames, é parecido. Rames, pra mim, muito melhor que o Ganso na carreira, tá? Independente aí, pra mim o Rames Rodrigues muito melhor que o Ganso. Mas o Ganso é intenso? Não. O time do Fluminense é montado pro Ganso jogar? Não! É a mesmíssima forma do Diniz. Lá ele retranca um pouquinho mais, né? Lá ele coloca um pouquinho mais... Continua com o passe de bola atrás debilóide, né? Que inclusive perdeu pro São Paulo. Continua com o passe atrás, perdendo bola e entregando gol, e pra ele tá tudo bem. São Paulo poderia ter empatado com o Fluminense esse último jogo se não entregassem um gol, né? Aquele gol do... Quem fez o gol? Foi quando o Juan pega a bola, se eu não me engano. Bobadilla, ele tá com o Bobadilla. Um gol entregue, né? Então, não, o time do Fluminense não continua o mesmo sistema debilóide, né, de entregar gol atrás, mas ele recua mais agora. No São Paulo ele não recuava tanto. E não, o sistema do Fluminense não é moldado, o time do Fluminense não é montado pro Ganso jogar. Nós temos aquele time que foi campeão da Libertadores, nós temos jogadores extremamente rápidos junto com o Ganso. Cano é um centroavante rápido, John Arias voa, nós tínhamos aquele Alexander que se machucou, mas estava correndo muito, o André do meio de campo, Martinelli e vários outros, o John Kennedy entrando, vários jogadores muito rápidos, muito velozes, com um jogador bem lento, tipo o Ganso, tipo o Marcelo, tipo o Rames. Que são jogadores, é que o Marcelo ele é muito espetacular, né? Ele é muito técnico, ele é muito diferenciado, mas dá pra falar do Marcelo como meia, dá pra comparar o Marcelo com o Rames e com o Ganso, porque ele é tão acima tecnicamente que dá pra comparar ele com meia armador, né? E todo jogador do mesmo perfil hoje. O Marcelo sempre foi muito rápido, mas hoje tá muito velho, tá muito lento, não aguenta correr nada do que corria. E tem o mesmo estilão de jogo. Então o Fluminense é montado pro Ganso jogar e ganhar a Libertadores. Não, não é montado. Só o que eu quero dizer pra vocês é que aparentemente não precisa
desse enigma todo, dessa coisa toda pra pôr um cara igual o Rames pra jogar. Nós vimos no jogo contra o Barcelona de Guayaquil que tínhamos muitos jogadores rápidos, muitos jogadores ótimos fisicamente falando, e faltou criatividade, faltou qualidade no meio de campo. Então não daria pro Rames, independente, tá, galera, mas não daria pro Rames ter jogado 15, 20 minutos contra o Barcelona de Guayaquil no Morumbi? Não tô nem falando aqui agora, galera, não tô nem defendendo aqui que o Rames tem que jogar ou não. Eu sei que muitos te dizem que manda esse cara embora, independente, eu respeito quem acha isso. Eu também acho que já tá se encerrando o ciclo. Todo dia que ele vai embora, agora, inclusive o Casares não fala, né? É a mesma coisa, ele mantém aberto uma possível saída do Rames, mas não fala nada. Da outra vez o Rames estava fora do São Paulo e foi reintegrado e jogou um pouquinho com o Carpini. Foi a mesmíssima história. Por isso que não dá pra saber o que vai acontecer. Agora, desse último jogo, tava o Luciano, que é o principal do time, Galopo, que tem um físico em dia, é rápido, Michel Araújo, que é muito rápido, Ferreirinha e o André Silva também, que é rápido. Todos muito bons, fisicamente falando. Depois entrou o Juan, entrou vários que estavam bem fisicamente falando, entrou o Eric e não estava adiantando nada porque faltava técnica. O Lucas, que é o melhor de todos do São Paulo, que tem uma discrepância técnica para todos os outros, entrou meia cancha fisicamente. E as jogadas que ele pegava, que ele tentava, que ele tem que partir para cima e tentar alguma coisa e resolver, porque ele é o Lucas, ele é o principal, ele é o melhor do time, ele é o cara que tá lá para resolver. Saía jogada diferente, só que ele nitidamente não estava bem fisicamente. Teve muitos momentos em que ele estava andando. Ele dava um gás único para fazer a jogada ali, ou para driblar alguém, ou para tocar, ou para acelerar a jogada, e depois ele já andava em campo, porque claramente o Lucas Moura não está 100% fisicamente falando. Então, não dá para você, porque eu concordo que o Rames tá estranho fisicamente, tem muito essa conversa presente dele, é o estilo de futebol dele. Agora, não dá pra esse cara jogar nenhum jogo, porque o São Paulo tá pagando esse cara. Não dá pra esse cara jogar nenhum jogo pelo São Paulo, não dá pra ele fazer nenhuma partida ali e tentar um passe, um chute, porque nós vemos e nós vimos que o time realmente, o Zubeldia está com números espetaculares sem o Rames. Eu não estou cornetando em relação a isso. É que, pra mim, é muito... Isso não é a máxima, isso não tem lógica. Você, tem que montar, tem que mudar 10 peças pro Rames jogar. Isso pra mim não tem lógica, não tem cabimento. Você colocou o Rames ali pela meia, um pouquinho mais pra meia direita ali, você tem o Eric no banco, você tem o Igor Vinícius, que pra mim é fraco tecnicamente, mas corre muito. Você tem o Alisson e o Bobadilha, o Alisson e Galopo, que são caras muito rápidos, que dá pra fazer a do Rames. Você tem o Caleri quando tá jogando, não é um cara velocista, mas é um cara que dá muita raça, que acaba sendo um cara muito produtivo fisicamente em campo, porque ele não para de marcar, não para de correr. Você tem o Ferreirinha, você tem o Michel Araújo, você tem o Wellington na esquerda. Então você tem vários jogadores que, independente da técnica, são jogadores velozes, que você não precisa de 15 caras, você não precisa de 11 caras correndo sem parar o tempo inteiro, porque falta técnica. Você precisa ter uma cabeça pensante. Por isso que o Lucas ele é tão diferenciado, porque além dele ser intenso, ele é muito bom tecnicamente. E o Rames, pra mim, poderia sim equilibrar o time do São Paulo. Tô nem falando que precisa, tá, gente? Pode ir embora. Eu concordo que hoje não fará, talvez não faça tanta falta assim. Agora, vir me falar que pra esse cara jogar você tem que mudar todo um esquema, isso eu não vou acreditar, não vou cair nessa nunca, e pra mim isso não faz a menor lógica. Mas quero saber a opinião de vocês, claro, quem quiser comentar. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.